Olá, aqui quem está falando é Cristina Gonçalves Souza e Silva e esse é um trabalho de conclusão da disciplina de Problemáticas da Educação Física para o mestrado do PROEF. E hoje eu tenho aqui algumas questões, apresentar um mapa conceitual, né, sobre quais os problemas que a educação física escolar enfrenta. E como você pode ver, diante do meu questionamento, né, do meu foco, da minha pergunta foco aqui, eu consigo colocar para vocês 6 problemas que a gente tem encontrado na educação física que foram estudados no decorrer da disciplina de problemáticas da educação física. E como a gente pode ver nesse mapa conceitual, eles estão bem entrelaçados. Então, os problemas, eles não estão sozinhos, eles não são categorizados ou divididos como se eles não influenciassem em outras questões. Então, como a gente pode ver aqui, todas essas questões, vou tentar falar um pouquinho sobre cada um e onde talvez ela respinga, né? Talvez ela encoste, faça parte também de outras questões da educação física escolar. Então, a gente começa aqui com a relação entre a teoria e prática. O saber fazer e o saber sobre o fazer. O saber fazer vem sempre embutido das práticas tradicionais, que é parte da renovação pedagógica, né? Então eu tenho aqui o saber fazer e o saber sobre fazer. E tenho ainda as pessoas que não querem nem ensinar a fazer, nem sobre o fazer, nem saber sobre o fazer. Então nem levar o aluno nosso a pensar, simplesmente não ensina, que é o professor que abandona o trabalho docente. Então ele não tem nenhuma vontade de ensinar e está ali simplesmente por estar, sem dar uma aula, né? E aí eu tenho aqui também, dentro da renovação pedagógica, que é uma outra questão que a gente estudou nas problemáticas da educação física, 3 tipos de atuação de acordo com Gonzalez, né? A atuação dos professores com a prática tradicional, que ensina a fazer, ensino do esporte de rendimento, da aptidão física, ele valoriza muito isso nas práticas tradicionais. Temos também aqui na renovação pedagógica a atuação que é o abandono do trabalho docente. Esse professor, ele parece que ele não ensina, né? Até coloquei uma interrogação aqui, ele não ensina. É o professor rola-bola, é o professor que simplesmente administra o material escolar. E a gente pode definir também como não aula, né? Ele não dá aula. Ele está só ali para passar o horário dos alunos. E temos uma terceira divisão aqui, que é a atuação com as práticas inovadoras. Dentro dessas práticas inovadoras, nós temos várias questões que precisam passar pelas práticas inovadoras. Para uma educação física que venha a desenvolver coisas novas, contextualizada, acompanhando o que está acontecendo no momento, né? Então, essas práticas inovadoras aqui, elas dizem sobre o saber sobre o fazer. Não é só o aluno saber fazer o movimento, mas por que ele está fazendo o movimento. Qual o objetivo dele saber, de onde vem esse movimento, como ele pode realizar esse movimento, né? Então, dentro da renovação pedagógica, nós temos essas aqui, né? E dentro das práticas inovadoras aqui, ensinar sobre o fazer, nós temos novas atividades práticas, trabalhar todos os componentes curriculares e a cultura corporal do movimento, né? Que são os temas que muitas pessoas, muitos professores ainda têm dificuldades de trabalhar dentro da escola. Às vezes ficam só na questão dos esportes, às vezes só numa questão higienista e tem dificuldade de trabalhar a cultura corporal do movimento. Outra questão que nós temos são as questões de gênero, que é um problema que temos infinidade. E para esse problema nós precisamos sim de práticas inovadoras. Mas a primeira questão que a gente precisa saber é definir o que é gênero, o que é orientação sexual e o que é sexo. Elas estão todas conectadas, então nós precisamos definir e separar cada uma delas. Dentro dessas 3 categorias definidas, a gente precisa desenvolver a construção cultural e alternativas didáticas, que fazem o quê? Que faz com que eu possa desenvolver, aqui conecta, né, com um ensino inclusivo. Essa orientação sexual, esse conhecimento de gênero, de sexo, é o que vai fazer com que eu mude as minhas práticas, né? Aí eu volto quando eu tenho um comprometimento, eu busco essa construção cultural e alternativas didáticas, eu consigo ter práticas
inovadoras. Então, eu volto novamente para as práticas inovadoras. Quando eu falo agora também uma outra problemática da educação física, né, nós temos o afastamento e a indisciplina dos alunos. É uma questão bem complexa para a gente trabalhar, né? Mas ela passa muito por quê? Pela prática pedagógica, né? Como o professor faz isso, né? Então, muitos professores, eles fazem o quê? A repetição muito grande de conteúdo, né? E aí gera o quê? Um insucesso e exclusão nas aulas. Também, essa prática pedagógica de maneira incorreta, ela gera o quê? Um desrespeito, gera agressões, bullying, crise de valores, falta de referências, né? E a gente precisa entender também que várias questões do afastamento e da indisciplina se dão pelas aulas no contraturno, por atestados aceitos na escola, pela facultatividade da educação física em alguns casos, que encontram respaldos o quê? Nos aspectos legais da educação física. Então, é um outro problema, né? Então, como você pode ver, eles estão entrelaçados. Então, às vezes, alguns aspectos legais da educação física fazem com que eu tenha esse afastamento e essa indisciplina dentro das minhas aulas. Encontra-se o quê? Brechas para que isso aconteça, né? E dentro desse afastamento e indisciplina, insucesso e exclusão de aulas, o que eu posso fazer para solucionar, né? O que eu posso fazer? Os textos que nós lemos trouxeram alternativas muito interessantes, como o Sport Education, modelo de aprendizagem cooperativa e o TPSR, né? Modelo de responsabilidade pessoal e social, que são modelos muito interessantes para uma prática nova, né? Que são novas práticas, trabalhando componentes curriculares e a cultura corporal do movimento. Então, ela também se conecta com essas novas práticas, com práticas inovadoras, né? Então, a gente vê que as práticas inovadoras, elas fazem muita diferença na hora que a gente começa a pensar nos problemas que a educação física escolar enfrenta. Outra questão também que a gente tem são os aspectos legais da educação física, né? Uma outra problemática, que a gente já falou um pouquinho dela aqui, a LBD nos fala sobre o esporte na escola, né? E esses aspectos legais fala também, junto com a LDB, com as leis que nós temos, né? Os aspectos legais da educação física, fala também sobre o ensino do esporte. Esse ensino do esporte, ele pode ser dividido em esporte na escola e esporte da escola, né? O esporte da escola vai tratar sobre a tematização, a diversificação, a equidade e gera o quê? Reflexões, contextualizações, questionamentos, discussões, gerando um ensino inclusivo. Já o ensino do esporte, aqui ó, que eu tenho, a gente precisa definir o esporte na escola. O esporte na escola, ele já vem trabalhando o quê? Treinamento, rendimento, selecionando os mais habilidosos, uma padronização e muitos insucessos. Vem também de uma prática mais tradicional, né? E aí, isso gera o quê? Muitas vezes gera o desrespeito, gera as agressões, gera o bullying, que quem é melhor, eu sou melhor, você é pior, você não sabe, você não dá conta. Vem a crise de valores e faltas de referências, né? E aí vem, da mesma forma, o que pode me ajudar a solucionar? O ensino inclusivo, né? O esporte da escola e não o esporte na escola. Então, aqui eu acho que a gente pode ter um panorama geral de quais são os problemas que a educação física escolar enfrenta. Eu poderia conectar aqui várias práticas tradicionais ao esporte o quê? Na escola. Então, gera-se aqui, para mim, uma grande questão, é o que mais me faz pensar e o que me faz imaginar e querer buscar, estudar no meu mestrado, que essa renovação pedagógica aqui, ó, comprometimento do professor, a vontade dele de trabalhar, a atuação dele é que pode ajudar a solucionar vários desses problemas aqui da educação física escolar. Então tá aqui. Essa é um pouquinho da ideia daquilo que eu entendi sobre a disciplina. Acredito que quanto mais eu estiver lendo, aprendendo, entendendo, mais conexões eu vou conseguir fazer em relação a todos esses problemas que a educação física escolar hoje apresenta. É isso aí. Obrigada pela atenção.